ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Atenção, o juiz de direito Luiz Carlos Valois recebe um ofício do Tribunal de Justiça sobre uma ameaça de morte contra ele. Caso encerrado, é preso o último acusado de participar do assalto, onde o coronel da PM Luiz Gonzaga foi baleado. É um menor de 17 anos. Vamos fechar o inquérito policial e encaminhá-lo para a Delegacia de Menores. Brasileirão, na abertura da 15ª rodada, o Palmeiras vence o Botafogo fora de casa. Recomeço, moradores que tiveram as casas atingidas pelo incêndio no centro de Manaus tentam recuperar os prejuízos. Desigualdade. IBGE aponta mais de 18% da população amazonense em situação de extrema pobreza. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa esta edição com uma notícia polêmica. Um juiz de direito está ameaçado de morte. Ele ficou sabendo disso hoje, mas o TJA já sabia desde o começo do ano, como mostra a reportagem de Amaral Augusto e Márcio Souza. Sobre a mesa está o envelope e o carimbo, mas urgência mesmo não existiu. Apenas 7 meses depois da informação chegar ao Tribunal de Justiça do Amazonas, é que o juiz descobre a ameaça de morte contra ele. O ofício foi enviado pela Secretaria de Inteligência do Estado ao Tribunal de Justiça do Amazonas em janeiro e dava conta de um plano para assassinar o magistrado. O autor seria um detento que foi enviado a um presídio federal do Mato Grosso por determinação do juiz. Esse preso teria motivos para tramar a sua morte? Eu autorizei a permanência dele na penitenciária federal a pedido da Secretaria de Justiça, quer dizer, do próprio governo do Estado que me pediu, quer dizer, o próprio governo que também poderia ter me procurado e não só mandado um ofício, certo? Podia ter telefonado, podia ter me procurado pessoalmente, tá? Pediu para que ele fosse mantido na penitenciária federal e eu autorizei, porque eu mesmo não tenho condições de saber da segurança do sistema penitenciário. Eu sempre tenho que seguir a orientação dos próprios órgãos de segurança. Nossa equipe conversa com o juiz enquanto ele prepara um ofício ao Conselho Nacional de Justiça para informar a situação. Luiz Carlos Valois está há 19 anos no Tribunal de Justiça do Amazonas e reclama da maneira como foi tratada a informação. Eu não sei se é um planejamento mais articulado ou se é só a ideia de um preso para quando voltar a me matar. Quer dizer, o principal problema não é a ameaça de morte, porque se fosse para morrer eu já tinha morrido há muito tempo, porque é um negócio de janeiro. Quer dizer, o principal problema é o descaso para com um juiz do Tribunal de Justiça do Amazonas, eu. O magistrado ainda não teve a segurança reforçada. Nos últimos 10 anos, 3 juízes foram assassinados no Brasil. 2 eram de varas criminais e sofriam ameaças de morte. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Amazonas e nos foi informado que o TJA vai comunicar o Conselho Nacional de Justiça sobre o caso e que já pediu segurança para o juiz e a família dele. Foi preso o 5º acusado de participar do assalto em uma padaria no último domingo, onde o coronel da PM, Luiz Gonzaga, foi baleado. É um menor de 17 anos de idade que se entregou à polícia na manhã de hoje. O menor, conhecido como Playboy, é responsável por 2 tiros que atingiram o coronel Gonzaga. Ele chegou à delegacia acompanhado da mãe. Estava recebendo ameaças? Da pessoa que chamou ele para fazer o assalto. Se não ajudasse ele, porque o cara queria pegar dinheiro para viajar. Se não ajudasse, ia matar ele. Com a prisão das 5 pessoas envolvidas no crime, entre elas 2 menores, o caso está resolvido. Para o delegado Emerson Negreiros, Playboy é o mais perigoso da quadrilha, com várias passagens pela polícia. No caso da padaria, não foi uma coisa exatamente planejada. O que é planejado deles? O que era planejado? Planejado eram os roubos dos veículos, né? A saída de Manaus pelo conjunto João Paulo, no Santa Euvina, saindo da Lagoa Azul, compravam mantimentos e se escondiam no sítio, dentro de uma clareira, no ramal, no município de Rio Preto da Eva.
até que as coisas baixassem, eles faziam vários assaltos e imputamos com certeza algumas mortes. Ele foi encaminhado à delegacia do menor infrator e vai responder por latrocínio e tentativa de homicídio. E o policial militar morto ao evitar um assalto a um mercadinho no bairro Praça 14, na Zona Sul, foi sepultado hoje. Na despedida, salvas de tiros. Amigos e familiares do policial militar estavam emocionados. Cássius Antônio Batista dos Santos, de 36 anos, foi morto ao reagir a um assalto na Praça 14, zona centro-sul da capital. Ele é um exemplo de policial, de filho, de irmão, de cidadão, de pai, um pai amoroso, que estava comprando fraldas e leite para os seus filhos. Autoridades de segurança do estado lamentaram a perda. É um momento de dor, um momento de luto, e dizer que esta sua ação, ela serve de exemplo para que a gente possa cada vez mais tomar como exemplo e reforçarmos ainda mais a segurança da nossa sociedade. O outro policial, que também foi vítima durante um assalto no último sábado, ainda está internado, mas começou a apresentar melhoras. E a quinta-feira foi dia de recomeço para as famílias que tiveram as casas destruídas ontem em um incêndio. Há riscos da Vila Georgette, no centro de Manaus, ser interditada pelo Corpo de Bombeiros. Foi difícil para o seu Nonato ver tudo destruído. Não deu tempo de salvar nem o xodó dele, a bicicleta que usava para trabalhar como vendedor ambulante. Moradia não tem aqui, dependia dele aqui, porque a minha bicicleta está aí, do trabalho, tudo que eu dependia dela, das freezes, estava cheio de suco, tudo foi consumido. O incêndio durou menos de 10 minutos, o suficiente para destruir 8 casas. O fogo teria começado em uma cozinha industrial clandestina, mas o laudo do Corpo de Bombeiros ainda não saiu. Já a Defesa Civil concluiu que a fachada das casas não corre risco de desabar. O perigo está dentro. Dentro das casas a gente tem uma situação adversa, porque tem casas que o piso era de madeira e o piso todo está comprometido, então aí essa casa tem uma situação de risco, né? E aí a gente não pode liberar os moradores para entrar na edificação. As casas têm mais de 100 anos e todas são patrimônio histórico do estado. Em cada uma moravam pelo menos 2 famílias, porque todas têm um porão embaixo. Arqueólogos e arquitetos da Secretaria de Cultura do Amazonas tiraram fotos do local para avaliar os prejuízos. Como nós trabalhamos também com arqueologia histórica e pré-colonial, nos foi informado que tinha acontecido essa tragédia e nós viemos averiguar o que é possível recolher, enfim, fazer todo um levantamento. Pelo menos 16 famílias ficaram desabrigadas. Elas já foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social, que ainda vai decidir para onde levá-las. Por enquanto, a maioria está em casa de parentes ou amigos. Os moradores da Vila Georgette vieram buscar hoje o que não foi destruído pelo fogo. Pouca coisa. Do passado mesmo, ficou um álbum de fotografia. Em Manaus, o tempo vai ficar nublado ou encoberto com pancadas de chuva, mínima de 25 graus e máxima de 34. Em Coari, Amaturá e Juruá, a sexta-feira vai ser nublada. A seguir, lideranças indígenas fazem protesto no centro e ainda ônibus do transporte executivo voltam a ser proibidos de circular no centro. É o que você vê depois do intervalo.